bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está hoje? Como que está sendo o seu dia hoje? Então, pois eu já quero declarar junto com você aí, onde você está, na cozinha, no carro, no ônibus, não sei, mas eu sei que você pode declarar hoje que o seu dia vai ser uma bênção, que o Senhor está quebrando grilhões, abrindo portas onde não tem e está mudando decreto. Você crê? Pois eu creio que o Senhor hoje pode mudar o decreto na tua vida. Basta você se posicionar. Não esquece de compartilhar esse vídeo. É muito importante que todos se inscrevam no canal para que mais para frente a gente possa fazer algo ao vivo e que você possa também ser edificado pela palavra de Deus. O intuito aqui não é ter milhões de seguidores, o intuito aqui não é ser conhecido em todos os lugares, não. O intuito é proclamar a palavra de Deus e que haja libertação, restauração, transformação aonde chegar esse vídeo. Compartilha com o amigo, com a vizinha, com os primos, com aqueles que precisam de ouvir uma palavra para o teu coração, alguém que está angustiado, desesperado, precisando de uma resposta de Deus. Eu quero ser usado como canal de Deus na sua vida, para que você possa ser transformado, curado pelo poder da palavra de Deus. Vamos para mais um devocional? Vamos lá? A palavra de hoje está em Números 27. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, Números capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José, e são estes os nomes delas: Mancla, Noa, Ongla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, só porque não teve filho? Dê-nos uma herança entre parentes de nossos pais. As filhas de Zelofiades, então, pedindo o que é justo, certamente você deve dar-lhe propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e haverá transferir elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel. Então Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofiade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedade como herança entre os parentes do pai delas e deverá transferir a elas heranças do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passe a herança deles a parentes do pai delas e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para a sua filha, e se não tiver filha, dê a heranças aos irmãos deles. Porém, se não tiver irmão, dê herança aos irmãos do pai deles, e se também não tiver irmão, dê herança ao parente mais chegado de sua família,
para que tome posse dela. Isso será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Hoje tem autoridade de reivindicar herança, era uma lei de Deus. A Bíblia diz que estas meninas, estas mulheres, quando elas ficam sabendo que as terras vão ser divididas e que seu pai havia falecido, elas decidem tomar uma decisão. Deixa eu já dizer algo para você. Lendo essa história, eu fiquei admirado como podemos mudar alguns cenários das nossas vidas. A Bíblia está dizendo aqui da história das filhas de Zelofiade. A Bíblia diz que Deus prometeu para um povo uma terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que Moisés manda os espiões lá e eles voltam. E quando eles voltam com um cacho de uva que dois homens têm que carregar, uma cidade realmente aquilo que Deus prometeu, uma cidade frutífera, uma cidade abençoada. E a Bíblia diz que Deus fala para Moisés dividir o povo de Israel para que quando pegasse a terra, né, de Canaã, que eles chegaram no início, ele dividisse a terra entre o povo, porque a terra era grande e poderia ser dividida. A Bíblia diz que Zelofiade, o pai das meninas, havia morrido. E a lei naquele tempo é que quando o homem morre e não tem filho homem, a filha mulher, ela não tem herança, ela não... Às vezes olhamos algumas circunstâncias e nós dizemos, acabou, não tem mais jeito, não adianta mais se levantar, não adianta mais tentar fazer algo. Mas essas mulheres, elas quebram um protocolo. Elas sabem que foi liberado por Deus essa lei, mas elas sabem que Deus, ele é misericordioso e justo. Por quê? A Bíblia diz que elas ficam sabendo que Moisés vai dividir essas terras e elas não têm direito devido à lei, e elas decidem procurar Moisés. Irmãos, para falar com Moisés naquela época, precisava passar por 70 pessoas primeiro, para depois chegar, e eles não resolvessem, e até chegar a Moisés, para depois tentar resolver. Mas elas foram insistentes, elas decidiram ir de frente, elas disseram, nós não vamos desistir. E eu aprendo com essas mulheres aqui, que nós desistimos muito fácil só por causa de uma palavra que ponharam um ponto final. E Deus está dizendo, não se acomode. Eu sou Deus que posso mudar decreto, eu posso mudar a história. Você se acomodou, você disse, já foi liberado, já foi falado, e Deus está dizendo, não, eu sou Deus que posso mudar essa situação. E Deus está dizendo para você, se levanta, não se acomode em meio a isso. Essas mulheres não se acomodaram, se levantaram e foram até Moisés. E quando elas foram até Moisés, a Bíblia diz que elas todas, as irmãs todas, Tirza, Micla, Enoa, Ongla, elas estavam no intuito só, num propósito de recuperar a sua herança. Deixa eu te dizer algo, precisa estar alinhado no mesmo propósito para você conquistar algo em Deus. Precisa entender que precisa estar no mesmo discernimento, no mesmo sonho, no mesmo propósito. Não dá para você caminhar com pessoas que estão com um olhar para a direita e você para a esquerda. O Senhor está dizendo, aquelas filhas de Zelofiade, elas estavam num propósito só, numa aliança só. O intuito era ir atrás e buscar a sua herança. E Deus está dizendo, não tem como andar em desconcordância. O Senhor está dizendo para você que precisa estar alinhadas no propósito. A Bíblia fala também
que elas enfrentam Moisés e diz: Moisés, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que ajuntaram contra o Senhor nos grupos de Corá. Meu pai não era um homem mau. Meu pai morreu foi por causa do seu próprio pecado, mas ele nunca se rebeliou contra o Senhor. E nós veio aqui porque nós não temos filho, irmão homem, nem meu pai teve filho homem. E agora? Nós vamos ficar desamparada? Elas estão dizendo: olha, eu me levantei porque eu sei que o Senhor é justo. Meu pai andou em retidão. Meu pai não estava no meio da rebelião. Meu pai plantou coisas boas. Será que ele plantando coisas boas receberá? Nós receberemos nada da herança que ele, se estivesse vivo, receberia? A Bíblia diz que estas mulheres levou a Moisés a falar com Deus. Olha, que coisa linda. Tem coisas que já era para ter colocado um ponto final. Tem coisas que parece que você fala assim: Jesus, se eu não tivesse me levantado, talvez hoje não estaria com esse casamento. Se eu não tivesse me levantado, talvez meu filho ainda estava nas drogas. Se eu não tivesse me levantado, talvez eu teria morrido espiritualmente. E eu venho dizer para você, você que parou, você que se acomodou, Deus está dizendo: se levanta, porque há um intercessor levando a tua voz a Deus e dizendo: Senhor, olha a causa da tua filha, olha a causa do teu filho. A Bíblia diz que Moisés, ele vai lá e fala com Deus. E quando ele chega lá falar com Deus, a Bíblia diz que Deus fala para ele assim: olha, Moisés, as filhas de Zelofiade, elas estão pedindo o que é justo. Temos que também saber o que pedimos para o Senhor. Talvez estamos pedindo algo para o Senhor e às vezes não é justo. E é por isso que muitas vezes não estamos recebendo da parte de Deus. Estamos se levantando, não estamos se acomodando, mas quando vamos pedir, não estamos pedindo algo que é justo. Mas aquelas mulheres, elas estão pedindo o que é justo. E Deus fala para Moisés: você certamente deve dar as propriedades como herança entre os parentes dela. Olha o que fez estas mulheres se levantarem. Porque ela sabia que aquilo que a família dela plantou não era coisas ruins. Você precisa plantar coisas boas, para que quando a adversidade chegar na tua casa, na tua vida, você tenha autoridade para chegar ao Pai e dizer: Senhor. A Bíblia diz que Deus muda decreto, mudou essa lei. A Bíblia diz que Tirza, o nome, o significado de Tirza, uma das filhas de Zelofiade, significa deleito, prazer de Deus. Mincla, aquela que tem autoridade. A outra, Mancla, que significa confiança. A outra, Noa, aquela que não se detém. Outra, Ongla, aquela que não anda com os pés amarrados. Se você entender o significado destas mulheres, você vai entender que nada pode te impedir. Você não pode, você precisa ter deleito, prazer em Deus. Você precisa ter autoridade para dizer: na minha casa não, nos meus filhos não. Ah, Senhor, nesse projeto não. Na autoridade do poder do teu santo nome, entra aqui, Jesus, opera aqui. Eu me levanto na tua autoridade. Você precisa se levantar, homem de Deus. Você precisa se levantar, mulher de Deus. Se levanta com autoridade. A Bíblia diz: e outra, confiança. A Mancla tinha confiança.
Quantas vezes nós vamos enfrentar algumas batalhas, mas nós vamos, ai meu Deus, ai Jesus, vou morrer, não vai dar certo, não tem jeito. Deus está dizendo, confia, confia, vai lá, lutar, vai lá guerrear, mas confia que eu já te dei a vitória, confia que eu já entrei nessa guerra. A outra era a Noa, aquela que não se detém, nada parou ela. Imagina elas indo dizer, olha, eu vou falar com Moisés, o povo dizendo, vocês vão falar com Moisés? Nós vamos falar com Moisés. Moisés, vocês têm certeza para falar com Moisés? Ó, vai demorar aí. Noa sai do meio das irmãs e disse, eu não vou parar, nós não vamos parar. Enquanto nós não falarmos com Moisés, nós não sai daqui. Ela está dizendo, nada pode nos parar. A Bíblia diz que ongla é aquela que não anda com os pés amarrados. Oh, meu Deus! Aquelas que vai e fica se arrastando como se tivesse com os pés amarrados. Ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe o que elas querem. A Bíblia diz que Moisés fala com Deus e Deus diz, é justo. Pode dar para elas. E faz o seguinte, faz o seguinte agora, Moisés. Agora nós vamos mudar essa lei. Antigamente era se o pai não tivesse filho homem, não recebia herança, não era? Agora, por causa que ela se levantou, todas aquelas que não tem ninguém também, não teve coragem de se levantar, mas por causa delas, também vai receber. Oh, Jesus! Além delas buscarem por elas conseguiram até para aqueles que não tiveram coragem de se levantar. E a lei foi mudada. A lei agora é, se não tem filho homem, vai para os parentes. Se não tem para os parentes, vai para os pais. Se não tem para os parentes, os pais, vai para as filhas. E assim por diante. Mas não vão deixar de receber a herança. Oh, glória! Não desista. Não pare, tenha confiança, pois o Senhor vai mudar decreto, o Senhor vai mudar cenário, o Senhor vai mudar história e através da sua vida muitos vão ser abençoados. Através da sua vida vão dizer, olha, depois que você clamou, depois que você contou o seu testemunho, se acredita que eu também busquei, se acredita que eu me levantei e eu recebi aquilo que eu pedi da parte de Deus. Olha, tudo para a glória do nome do Senhor Jesus. Fica com essa palavra no teu coração. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu dia. Se levanta. Se levanta. Sai desse comodismo. Vai para a guerra. Isso. Quebra protocolo. Deus é justo para te entregar aquilo que você tem plantado diante dele. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Fica com esta palavra no teu coração. Deus abençoe.